Depois chamam os evangélicos de louco, né? Olha, não é cristã, não é evangélica, não é nada. Olha o que aconteceu. Eu acabei de levantar da minha cama em prantos. Pra quem me segue, pra quem me acompanha, sabe que eu não sou evangélica. Eu já fui batizada nas águas quando eu era criança, frequentava a igreja com a minha avó, sempre fui pra igreja com a minha avó. E agora cedo eu tive meio que uma visão. Eu não estava dormindo. Eu sentia meu esposo me futucar, me mexer, mas eu voltava lá onde eu estava. E eu quero contar aqui pra vocês como que foi isso, gente. Foi horrível. Tanto que eu já chorei, não tá escrito. Era literalmente o fim do mundo. Eu nunca vim aqui na internet pra falar nada sobre isso, porque as pessoas questionam muito os evangélicos de loucos, porque eu não sou evangélica, é até estranho, eu não tenho esquizofrenia, não tenho nada parecido, eu sou uma pessoa totalmente lúcida. E pra mim vir aqui, abrir o meu telefone e gravar esse vídeo é porque eu tô sentindo algo pra compartilhar com vocês. Nessa minha visão, ninguém avisava nada. Só acontecia de repente. Tava todo mundo trabalhando, todo mundo no seu serviço, todo mundo fazendo suas coisas, as crianças brincando na rua. E do nada os aviões começavam a passar muito baixo. Muito baixo, muito baixo mesmo. Na altura de um apartamento de 3 andares. Os aviões passavam nessa altura. E do lado dos aviões passava mísseis. Eram mísseis enormes. Enormes, enormes. A terra começava a tremer de uma forma. Gente, era um tremor de assustar, de arrepiar os ossos. Eu sentia aquilo dali, eu via tudo aquilo ali. Gente, foi horrível, porque eu sentia tudo mesmo. Tudo desabava, os montes, os morros, tudo caía, tudo, as casas. E não passou muito tempo, começou a acontecer outro fato. A água. Ali foi coisa de louco, gente. Eu vi aquilo dali. Parecia que eu tava enlouquecendo, parecia que tava todo mundo louco. As pessoas iam pra rede social pra tentar achar alguma informação e não havia nada. Tava todo mundo desesperado por resposta. Não tinha resposta. Eu tô me arrepiando toda. A água, ela fazia tipo como se fosse algo redondo, assim, sabe? A água, ela ficava redondinha. Vindo do céu, redonda, a água descia redonda. Era muito grande a água. Gente, era uma coisa fora do normal. Descia jogando como se fosse uma cachoeira, assim, descia do céu. Não tinha como ver se ela não era uma cachoeira, era do céu. E do nada essa água começava a fazer o quê? Ela retornava da terra pro céu. A água retornava da terra pro céu. E ela ficava fazendo isso, voltando e indo. E nessa que ela fazia isso, uma hora ela deu um pancadão que... Olha isso aqui porque é muito interessante. Porque talvez muita gente esteja assistindo a esse relato apenas como um sonho, mas para quem conhece as escrituras, existe uma questão muito mais profunda por trás disso. A Bíblia já havia anunciado algo muito parecido há séculos. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus diz que haveria um derramamento do seu espírito e que os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. E quando chegamos ao livro de Atos, capítulo 2, Pedro cita exatamente essa profecia de Joel e diz que isso aconteceria nos últimos dias. Agora presta atenção nisso. Eu não estou dizendo que todo sonho é uma profecia de Deus. A própria Bíblia manda examinar, provar e discernir aquilo que recebemos. Mas é justamente isso que torna relatos como esse tão impressionantes. Porque estamos vivendo em uma época em que pessoas de diferentes contextos, inclusive pessoas que não se consideram cristãs ou religiosas, relatam sonhos, visões e experiências que elas próprias não conseguem explicar. E quando você coloca isso ao lado daquilo que o Joel profetizou, a pergunta deixa de ser simplesmente: será que foi apenas um sonho? A pergunta passa a ser: por que a Bíblia falou que nos últimos dias haveria sonhos, visões e profecias? E tem mais, depois de falar sobre sonhos e visões, Joel continua falando sobre sinais e sobre o grande dia do Senhor. Pedro confirma essa conexão em Atos 2, porque se existe uma coisa que a Bíblia deixa claro é que Deus pode usar diferentes circunstâncias para chamar a atenção das pessoas. Encheu tudo foi assim, ó, ninguém conseguiu correr, ninguém conseguiu se salvar, era corpos boiando, e eu ali pra ver a cena, mas comigo não acontecia nada, porque eu acho que quando a gente tem que ver, a gente tem que estar ali. E nessa, a minha avó tinha ficado na casa com o primo, nessa que a água ficava fazendo isso, como se eu ficasse presa em um só lugar, só pra olhar. Eu não conseguia ajudar ninguém, eu não conseguia fazer nada, e a minha avó tinha ficado na casa com um priminho meu, que é filho da minha tia. Eu e a água fazia isso, a água levava eles. E quando eu descia pra poder ir lá olhar, pra poder procurar, ele já tinha sumido, a água já tinha levado eles. Eu ajoelhei o meu joelho no chão ali, e eu orava pra Deus: Senhor, meus filhos são tão pequenos, tem tanta criança no mundo, Pai. E não tinha criança certa. Só ia acontecendo. Corpos boiando, as pessoas morrendo. Nossa, gente, eu tô em choque até agora. Eu tô em choque, eu já chorei tanto na minha cama. Eu tô em choque porque a cena era horrorosa de se ver. Pessoas morrendo, casas caindo, tremores, a água tomando conta de tudo. Depois que terminava, praticamente todo mundo já tinha morrido. E só eu estava ali olhando tudo. Toda a terra toda destruída. Carros, casas, o mundo tava destruído. Eu lutei ali com o meu corpo e consegui levantar e fiquei agoniada. Eu tô suando aqui, eu ajoelhei ali, meu joelho no chão, fiz a minha oração. Meu marido me abraçou ali pra, né, dar um... É ruim, mas eu acredito que Deus não me deu isso à toa. Essa coisa no meu coração: abre o teu telefone e grava o que você viu. E mostra pro mundo o que você viu. Eu tenho certeza que Deus não me deu a minha visibilidade à toa. Eu tô completamente em choque. Tem uma turma aí do amor que pensa que Deus é só amor, né? Olha a reação dela no final. Ela não está simplesmente contando uma história. Ela se emociona, chora, porque aquilo que ela viu foi uma cena de destruição. Pessoas desesperadas, crianças sendo levadas, vidas sendo perdidas, uma humanidade completamente sem entender o que está acontecendo. Isso nos faz lembrar de algo muito sério nas Escrituras. A Bíblia não descreve o dia do Senhor como um dia comum. Ezequiel fala de juízo, o Apocalipse apresenta cenas terríveis e Jesus também falou sobre dias de grande angústia. Mas existe algo ainda mais forte nisso tudo. A Bíblia não nos revelou essas coisas para alimentar o nosso medo. Ela nos revelou para nos preparar. Talvez esse relato seja apenas um sonho. Talvez tenha outro significado. Nós precisamos discernir tudo à luz da palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo voltará. Irmãos, e quando olhamos para tudo aquilo que a Bíblia diz sobre os últimos dias, a pergunta mais importante não é: quando isso vai acontecer? A pergunta é: se Cristo voltar hoje, eu estou preparado? Porque o dia do Senhor será terrível para muitos, mas para aqueles que estiverem em Cristo, a promessa é outra. Então, antes de tentar interpretar o sonho dela, examine o seu próprio coração.